Olá, gente linda e maravilhosa, sejam bem-vindos à nossa nona live, a live número 9 já, como passa rápido, de estudo e leitura do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ontem eu não iniciei um capítulo, ontem eu terminei um capítulo que era bem grande, então hoje iniciaremos no capítulo 7. Página 116. E quem gostar do que assistir hoje e está começando agora, chegando agora, dá uma assistidinha em todas as lives, já que esta é a nona live, para acompanhar, porque realmente é um material incrível, é uma sabedoria que já está aí à nossa disposição, com a visão do autor sobre este tema desde 1960. Muitas pessoas falam sobre o assunto do livro, só que nada como a gente ouvir, ler aqui direto do autor, direto da fonte. Hoje eu não vou poder demorar muito, dependendo, vou dar uma espiada na hora, durante a live, porque eu tenho aula hoje à noite. Então, vou começar agora, o que eu conseguir ler, ficarei feliz. Então, capítulo 7 de hoje, o título é Subconsciente, tendência voltada para a vida. Então vamos lá. Mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Se não usamos este poder maravilhoso, condenamos-nos a viver dentro de limites muito estreitos. Os processos do subconsciente são sempre construtivos e voltados para a vida. O subconsciente é o construtor de nosso corpo e lhe dirige todas as funções vitais. Trabalha 24 horas por dia e jamais dorme. Faz tudo o que pode para nos ajudar e evitar que qualquer mal nos aconteça. Em contato com a vida infinita e a sabedoria sem limites, seus impulsos e ideias orientam-se sempre para a vida. As grandes aspirações, inspirações e visões de uma vida mais elevada e nobre têm nele sua origem. Não podemos discutir racionalmente nossas convicções mais profundas, porque elas não nascem na mente consciente, mas no subconsciente. O subconsciente fala-nos em intuições, impulsos, palpites, insinuações, ânsias e ideias. Está sempre nos dizendo para nos elevarmos, transcendermos, crescermos, avançarmos, nos aventurarmos e escalarmos maiores alturas. A ânsia de amar, de salvar a vida de outrem, provém das profundidades do subconsciente. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, 18 de abril é aniversário de alguém, é Monteiro Lobato, Machado de Assis, não sei, é de algum escritor, 18 de abril. Durante o grande terremoto e incêndio em São Francisco, em 18 de abril de 1906, por exemplo, inválidos e aleijados, recolhidos ao leito durante longo tempo, levantaram-se e praticaram prodígios de bravura e resistência. Neles aflorou o desejo intenso de, qualquer que fosse o perigo, salvar outras vidas. E o subconsciente respondeu-lhes, dando-lhes as forças de que necessitavam. Grandes artistas, músicos, poetas, oradores, escritores sintonizam com o subconsciente e dele recebem estímulo e inspiração. Robert Louis Stevenson costumava, antes de dormir, encarregar o subconsciente de bolar histórias enquanto dormia, e formou o hábito de lhe pedir que concebesse uma boa história, vendável, quando caía o saldo de sua conta corrente. Segundo Stevenson, a inteligência da mente mais profunda lhe dava a história episódio por episódio, como se fosse uma novela. Esse fato demonstra que a mente subconsciente pode, por nosso intermédio, falar em termos nobres e sábios, sobre os quais a mente consciente nada sabe. Em muitas ocasiões, Mark Twain confessou que jamais trabalhou na vida. Todo o seu humor e as histórias notáveis foram resultados de sua capacidade de obter acesso
ao tesouro inesgotável do subconsciente. Lendo aqui, correlaciono o subconsciente com a caixa, com essa sabedoria universal onde estão disponíveis todos os assuntos, todas as informações que a nossa mente deseja. Lendo aqui, lembrei também de um recorte esses dias que eu vi, acho que foi até aqui no Instagram, falando do Fábio Júnior, dizendo que as letras das músicas dele, ele, como vou dizer, fazia o download, acessava as letras através dos registros acásticos, através do Akasha. O que o autor do livro está falando através da mente subconsciente universal. Achei, quando eu li aqui na hora, me lembrei disso. Próximo subtítulo. Como o corpo retrata o funcionamento da mente? A interação entre as mentes consciente e subconsciente requer uma reciprocidade semelhante entre os correspondentes sistemas nervosos. O sistema cérebro espinhal ou voluntário é o órgão da mente consciente. O sistema nervoso autônomo desempenha idêntico papel no que interessa ao subconsciente. O sistema voluntário é o canal pelo qual captamos e percebemos conscientemente o que os sentidos físicos nos trazem. Por meio dele, exercemos controle voluntário sobre os movimentos do corpo. O centro de controle desse sistema localiza-se no córtex cerebral. O sistema nervoso autônomo, às vezes chamado de involuntário, tem centros de atividades em outras partes do cérebro, incluindo o cerebelo, o tronco cerebral e a amígdala cerebral. Esses órgãos têm conexões próprias com os grandes sistemas do corpo e lhes controlam as funções vitais, mesmo quando a percepção consciente está ausente. Os dois sistemas podem trabalhar separados ou em sincronia. Quando a percepção de um perigo chega ao centro de comutação no cerebelo, mensagens são enviadas ao córtex e à amígdala cerebral do subconsciente. A capacidade de defesa do indivíduo pode começar a reagir antes mesmo de o perigo ser notado e avaliado pelo consciente. Uma maneira simples de focalizar a interação mental e física é compreender que a mente consciente capta uma ideia que é traduzida em uma série correspondente de impulsos elétricos no sistema nervoso voluntário. Este, por outro lado, liga uma corrente semelhante no sistema autônomo, passando dessa maneira a ideia à mente subconsciente, que é um instrumento criativo. E é dessa maneira que pensamentos se transformam em atos. Todo pensamento elaborado pelo consciente e aceito como verdade é enviado pelo córtex aos demais órgãos do cérebro que embasam o subconsciente, a fim de ser transformado em nossa carne, manifestado como realidade em nosso mundo. Próxima parte aqui. Há uma inteligência encarregada de zelar pelo corpo. Quando estudamos o sistema celular e a estrutura dos órgãos, tais como olhos, ouvidos, coração, fígado, bexiga, etc., descobrimos que eles consistem em grupos de células que por sua vez formam a inteligência coletiva que lhes permite funcionar em conjunto. Eles recebem ordens e executam-nas de forma dedutiva, atendendo a uma sugestão da mente mestra, o subconsciente. Um estudo cuidadoso de organismos unicelulares mostra-nos o que acontece em nosso corpo complexo. Embora não possua órgãos, o organismo unicelular ainda assim fornece prova de ação e reação mental, ao desempenhar as funções básicas de movimentos, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que cuidará de nosso corpo, se a deixarmos agir. Em certo sentido, isso é verdade. O problema é que a mente consciente interfere sempre com sua prova sensorial, baseada em aparências. Disso resulta o poder das falsas crenças, medos e meras opiniões.
Quando medos, falsas crenças e moldes negativos de pensamento são levados a produzir uma impressão no subconsciente por meio de condicionamento psicológico e emocional, ao subconsciente não resta alternativa a não ser agir de acordo com as especificações da planta arquitetônica que lhe é oferecida. E viu o que ele falou ali? Por meio do condicionamento psicológico e emocional. É preciso pensar e é preciso sentir, acreditando. Lembra que ele fala várias vezes na fé de que aquilo já é realidade. E não é falei hoje, amanhã não aconteceu, não vou mais falar. E esta mente positiva, estes novos comandos é dia após dia, de manhã e de noite, se puder durante o dia também. Reafirmando estas células que eles, aqui mesmo, né, eu já falei para vocês, aquela parábola de que todo dia está nascendo célula, morrendo célula, e que elas se comunicam entre si perguntando como é que funciona o corpo. Se a gente avisar que é saudável, as células não vão criar nenhum problema. Agora, se já tem algum problema instalado ali, se a gente alimenta aquilo, a gente acredita que aquilo vai piorar, mas elas vão se multiplicando em células, né, com problemas. Então, essa parte aqui que eu acabei de ler, relembra também essa parte aí das células que eu já falei com vocês em outro momento. Continuando. O subconsciente trabalha ininterruptamente para o bem geral. O eu subjetivo existente em todos nós trabalha sem descanso para o bem geral, refletindo o princípio inato de harmonia residente em todas as coisas. A mente subconsciente tem vontade própria e é incontestavelmente real. Funciona dia e noite, quer queiramos ou não. É a construtora de nosso corpo, embora não possamos ver, ouvir ou sentir coisa alguma enquanto ela o constrói. É um processo que se desenvolve em silêncio. O subconsciente é dotado de uma vida própria, que sempre se volta para a harmonia, a saúde e a paz. A norma divina nele operante busca expressar-se através do homem em todas as ocasiões. Como o ser humano interfere no princípio inato da harmonia. Se queremos pensar de modo correto, científico, temos que conhecer a verdade. Ou, como diz o versículo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecer a verdade significa estar em harmonia com a inteligência e poder infinitos da mente subconsciente, que sempre se move na direção da vida. Todos os pensamentos e atos desarmônicos, sejam motivados por ignorância ou intencionais, resultarão em discórdia e limitações de todos os tipos. A ciência nos diz que construímos um novo corpo a cada 11 meses, de modo que, do ponto de vista físico, temos, na verdade, apenas 11 meses de idade. Se reintroduzimos defeitos no corpo através de medo, raiva, ciúme e má vontade, só temos que culpar a nós mesmos. Lembra aquilo que eu falei agora há pouco, que todos os dias nascem células, morrem células, e a troca completa de todas as células do corpo se dá, como ele acabou de dizer aqui, a cada 11 meses. Então a gente não passa nem um ano sendo a mesma pessoa, digamos, todos os átomos, moléculas, órgãos, tudo se renova. É como ele diz, um processo silencioso, a gente não vê. A gente vê outros bichos na natureza trocando de pele, saindo de casulos. É perceptível para nós as transformações que ocorrem na natureza. A nossa, a gente sabe que a pele está sempre descamando, soltando pelos. Se botar em microscópio, a gente vai ver os ácaros. Diz que se juntar todos os micro-organismos, os micróbios que andam pela gente, encheria uma garrafa, aquela de meio litro, aquela garrafinha de água. Então, a gente não percebe, mas o corpo está o tempo todo se renovando. O tempo todo, células novas que não existiam sendo criadas, glóbulos, e a gente novinho em folha, uma vez por ano, de 11 em 11 meses. Então, por que a gente não reprogramar estas células que estão nascendo com a informação da saúde perfeita divina, como
deveria ser a saúde para cada ser. Vou continuar aqui que eu adorei essa parte aí de 11 meses. Somos a soma total de nossos pensamentos. Podemos nos recusar a abrigar pensamentos e imagens negativas. Se queremos afastar a escuridão, acendemos uma luz. Para combater o frio, usamos aquecimento. A maneira de eliminar o pensamento negativo consiste em substituí-lo por bons pensamentos. Afirme o bom e o mal desaparecerá. Eu lembrei agora de algo recente, mês passado, eu estava em São Paulo, na virada Zen, e lá tinha uma roleta da professora que eu fui para um curso da Ana Lisboa. Ela tinha uma roleta da empresa dela com desconto em cursos, ingresso para o encontro que ela vai fazer agora em dezembro. Tinha um monte de coisa lá, de brindes. E tinha uma das opções que era assim, perdeu a sua vez, uma coisa assim. A minha amiga estava na frente e ela ia girar a roleta primeiro. E o que a Fabiane aqui inteligente fez foi focar logo no perdeu a sua vez. Eu disse para ela, olha só, ó, faltou na minha vez que eu ir, porque todo mundo tava ganhando coisas boas. Faltou na minha vez eu ir e eu girar e perder a vez. Pois não é que aconteceu isso. Ela foi, ganhou 50% de desconto em qualquer curso. Eu fui girar, perdeu a sua vez. Eu disse, não, eu não acredito que eu fui me conectar logo com a parte negativa daquela roda lá, daquele cheio de coisa boa. Daí a mulher ainda disse, não, volta pra fila, tenta de novo depois. Voltei pra fila, mas, né, ganhei até um ingresso lá, mas não foi a mesma coisa. Eu sabia que aquela derrota lá na roleta foi ao meu pensamento negativo. Vamos lá, continuando. Por que é normal ser sadio, cheio de vida, forte e anormal ser doente? O recém-nascido normal é inteiramente sadio. Todos os órgãos funcionam com perfeição. Este é o estado natural e temos o dever de nos manter sadios, cheios de alegria e fortes. O instinto de autopreservação é o mais forte da natureza humana e constitui a verdade inerente mais poderosa, sempre presente, sempre em ação. Todos os pensamentos, ideias e crenças terão que funcionar necessariamente com potência máxima quando estiverem em harmonia com o princípio inato da vida, existente em nós e que sempre procura preservar-nos e proteger-nos em todos os sentidos. Segue-se dessas palavras que a condição normal pode ser restabelecida com maior facilidade e certeza do que condições anormais podem ser induzidas. É normal adoecer. O estado de doença simplesmente significa... Desculpa, olha eu lendo besteira. É anormal adoecer. Não é o estado normal, é anormal. O estado de doença simplesmente significa que você está combatendo a vida e abrigando pensamentos negativos. A lei da vida é a do crescimento. Toda a natureza dá testemunho da operação dessa lei, ao expressar-se silenciosa e ininterruptamente pelo crescimento. Onde há crescimento e manifestação, forçosamente a vida. Onde há vida, precisa haver harmonia, e onde há harmonia, a saúde perfeita. Se seus pensamentos estão em harmonia com o princípio criador da mente subconsciente, você sintoniza simultaneamente o princípio inato da harmonia. Se remove pensamentos que se chocam com o princípio da harmonia, eles se agarram a você, fustigam-no, enchem-no de preocupações e finalmente geram doença. Se insistir neles, possivelmente provocarão a morte. Como se a gente criasse aqueles miasmas, aquelas formas de pensamento, aquela negatividade que entranha na gente. Quando a gente faz um atendimento, olhando para o campo ali sutil, é possível ver questões, regiões do corpo mais densa, como se tivesse uma massa mesmo energética negativa de onde aquilo é alimentado. E sobre essa questão de olhar para a vida, muitas vezes, agora eu que estou estudando cada vez mais essas constelações, vejo que às vezes, quando a gente coloca ali no campo os representantes, eu não faço ainda com pessoas, eu faço com bonecos. Quando a gente coloca às vezes ali a doença, coloca ali o problema
e o cliente coloca em frente a ele, por exemplo, porque ele está olhando às vezes por uma questão de saúde, por um problema que nem era dele. É como se fosse em lealdade a algum antepassado que também passou por aquilo. E é tanta gratidão inconsciente da gente por estar aqui, por ter recebido a vida, e por mais que a gente às vezes da boca para fora fale que não conhece, que não honra, que não gosta, que nem tem contato com esse familiar, a alma da gente olha. E a alma da gente fica leal àquela doença repetindo aquilo. Fica leal àquele problema repetindo aquilo. Até que alguém olhe, ou a gente olhe e diga, ok, isso não é meu, isso é do fulano, eu devolvo para ele, eu incluo ele, eu reconheço ele, eu honro ele. E a melhor forma de honrar a vida é o quê? Fazendo algo de bom com ela. Olhando para frente, olhando para o futuro, olhando para a vida, olhar para a vida e olhar para frente. Se a nossa alma fica olhando para trás, olhando para questões mal resolvidas, olhando para questões que a gente queria que tivesse sido diferente, sendo que a gente não tem esse poder, as coisas aconteceram conforme tinha que acontecer. Cada um fez o melhor que podia. O que a gente pode fazer é pegar o que aconteceu e ver o que a gente vai fazer com isso. Como a gente vai evoluir, servir, expandir, continuar o nosso caminho, sem carregar pesos e doenças e lealdades que não vão nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ficam boicotando o nosso sucesso, barrando o nosso caminho, impedindo que a gente siga em frente. Na cura da doença, temos que aumentar a entrada e distribuição de forças vitais do subconsciente através de todos os nossos sistemas. Isso pode ser feito eliminando o medo, a preocupação, o ciúme, o ódio e todos os demais pensamentos destrutivos. Esses pensamentos tendem a danificar e destruir nervos e glândulas. Tecido corporal que controla a eliminação de todo o material de refúgio e mantém o organismo em estado de pureza. Então ele fala ali que a gente precisa aumentar a entrada e distribuição das forças vitais. Quando a gente fala, às vezes, nos chakras, parece algo tão místico, tão hippie, tão não sei o que, sendo que são fontes de energia, sendo que é a parte do nosso corpo que a gente não enxerga. Então não é besteira, não, muito pelo contrário. Se a gente prestasse atenção neste centro, ele não está falando disso aqui no livro, isso é a minha contribuição. Se a gente prestasse atenção nessas fontes de energia, nestes fluxos de energia, e entendesse por que a gente está às vezes com um problema na parte inferior do corpo, ou na parte superior, ou no meio, qual fluxo de energia ele está precisando da nossa atenção? É botar um pouco mais o pé na terra, na grama? É respirar um pouco mais ar puro? O ar tem energia vital, o ar tem o prana. Então, quando a gente respira o oxigênio, a gente está respirando junto essa energia de vida. Então, quando a gente para escutar o corpo, lembra que eu já falei também para vocês, o corpo é uma bússola. Ele avisa aonde é que está o problema, ele avisa o que é para onde a gente tem que olhar. Então, se a gente olhar, se a gente se escutar, a gente vai perceber muitas informações, vai entender muito melhor o contexto do porquê aquilo está acontecendo com a gente. Continuando aqui, a cura da doença de Pote, não sei falar aqui o nome. A doença de Pote, ou infecção tuberculosa da coluna, era antigamente um flagelo para crianças. Uma delas, Frederick Elias Andrew, de Indianápolis, Indiana, contraiu a doença, que o transformou em uma criança torta, incapaz de andar e que era obrigada a arrastar-se sobre as mãos e os joelhos. Os médicos consideravam o caso incurável. Andrew recusou-se a aceitar tal veredicto. Começou a rezar. Formulou sua própria afirmação, repetindo-a inúmeras vezes por dia e absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Eu sou completo, perfeito, forte, poderoso, amoroso, harmonioso e feliz. Essa prece era a última coisa que pronunciava antes de ir dormir à noite e a primeira pela manhã. Orava também pelos outros, enviando-lhes pensamentos de amor e saúde.
Tal atitude mental e maneira de orar voltou-lhe multiplicada muitas vezes. Fé e perseverança geraram enormes dividendos. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja lhe ocupam a mente, imediatamente acionava na mente a força contrária da afirmação. A mente subconsciente responde de acordo com a natureza de seus pensamentos habituais. Ele se transformou em homem forte, espigado, bem proporcionado. E é esse o sentido da afirmação que encontramos na Bíblia. Vai, a tua fé te salvou. Que foi uma frase, né, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 52. Como a fé nos poderes de seu subconsciente pode torná-lo sadio. Um jovem que foi assistir a uma de minhas palestras sobre o poder da cura da mente subconsciente tinha problemas de visão. O oftalmologista lhe dissera que ele precisava submeter-se a uma operação delicada, arriscada. Após conhecer a base científica da prece, o jovem disse a si mesmo: meu subconsciente criou meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, ao ir dormir, entrava em um estado passivo meditativo semelhante ao de sono. Controlava a atenção e focalizava no médico. Imaginava à sua frente e ouvia ou imaginava claramente o médico lhe dizendo: um milagre aconteceu. Ouvia-o repetir a mesma frase repetidamente todas as noites durante 5 minutos antes de adormecer. Gente, essa dica aqui que ele tá dando, que o cara antes de dormir relaxava, antes de pegar no sono ali, que não tá sonolento, sem estado de alerta ali, que tu tá se entregando ao sono, ele imaginava o médico na frente dele dizendo: um milagre aconteceu, que ele estava curado, que ele tinha recuperado a visão. 3 semanas depois foi a outra consulta com o mesmo médico que lhe examinara a vista. O médico examinou e exclamou: isso é um milagre. O que foi que aconteceu? O paciente produziu uma impressão em seu subconsciente quando o oftalmologista, como instrumento ou meio, para transmitir a ideia e convencê-lo. Por meio de repetição, fé e esperança de bons resultados, ele impregnou a mente subconsciente. Ela construíra o olho, tinha em si o molde, ou planta, perfeito da estrutura normal e sadia do olho. Uma vez nele gravada a ideia de restaurar a saúde do olho, o subconsciente imediatamente começou a agir para que isso acontecesse. Esse é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode nos tornar perfeitos. Gente, então é só a gente repetir igual ele ali. Igual ele falou: meu subconsciente criou os meus olhos e pode curá-los. Se alguém está com um problema em algum lugar, em algum órgão, diz: meu subconsciente criou meus e pode curá-los. Então, adotarei essa frase para minha vida. Gente, já chegamos no final do capítulo 7, que rápido. Acho que vou poder finalizar assim. Na minha cabeça eu tô aqui 10 minutos, na minha cabeça. Mas às vezes eu vou olhar, passo de 1 hora. Então vamos lá, pontos a relembrar deste capítulo 7, deste 7º capítulo. Primeiro, seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia, abrigando pensamentos negativos. Seu subconsciente construiu seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere neste molde gerador de vida. 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer problema, antes de ir dormir, e ele responderá. Então, tá com um problema, diz: meu subconsciente te deixa com a tarefa de resolver tal problema, de encontrar a solução de tal problema. Terceira dica: vigie os pensamentos. Todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como realidade. 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. 5. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. O subconsciente reproduz sempre aquilo que você lhe dá.
sob a forma de padrões mentais habituais. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. 6. Essa é a parte aquela que eu amei. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. 7ª dica, é normal ser sadio, é anormal estar doente. Em nós reside o princípio inato da harmonia. 8º, pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. 9ª dica, o que você afirma conscientemente e aceita como verdade se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações de vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Nossa, que bonita essa parte, adorei esse capítulo. Então, eu vou deixar marcadinho aqui para amanhã. Tá aqui. Perdendo a cola aqui, meu marcadorzinho. Amanhã a gente vai para a página 125 e amanhã a gente vai ler como obter os resultados que deseja, tá? Então, antes de finalizar a leitura, vamos fazer aquele nosso momentinho de relaxamento. Então, feche os olhos, pode botar a mão no coração, respira fundo. Imagina a energia do ar, a energia do prana, a energia vital entrando dentro de você. Imagina essa energia limpando, indo a cada célula, cada molécula, cada átomo, levando todas as frequências de cura, de vitalidade, de equilíbrio e de harmonia para dentro de você. Imagina esta luz passando, como quando a gente passa assim um sabonete, assim, pensa, visualiza o teu corpo sendo iluminado da cabeça, pescoço, o peito, os braços, uma luz intensa, contornando todo o teu ser, o estômago, as costas, toda a coluna, realinhando cada vértebra. Visualiza essa luz descendo, toda a região da tua cintura, tua bacia, região do ventre e descendo pelas pernas, auxiliando os joelhos, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de pressão, nas veias e visualiza chegando até o seu pé. Se visualize em luz dos pés à cabeça. E agora visualiza que você vai caminhando. Caminhando e você vai deixando pegadas luminosas pelo chão. Você é um ser divino. Avise para você mesmo. O normal é ser saudável. Eu sou saudável. O normal é ser saudável e eu sou saudável. O normal é ser saudável e eu sou saudável. Vai pisando, vai vendo aquelas pegadas luminosas e vai reafirmando para você tudo aquilo que você precisa. Eu sou saúde, eu sou amor, eu sou prosperidade, eu caminho confiante, sabendo que estou em harmonia com a natureza perfeita. Eu confio no poder do subconsciente. Vai sentindo, vai caminhando e vai caminhando. Avisa para você mesmo, diga mentalmente ou em voz alta: eu me movimento com a vida. Eu me movimento com a vida.
Eu me movimento com a vida anda para frente. Chega de carregar pesos que não são nossos, chega de ficarmos insistindo na dor. Podemos nos permitir nos movimentar com a vida. Respira fundo e se visualize indo pelo caminho, deixando suas pegadas luminosas. Afinal, você tem Deus dentro de você. E eu espero que você faça esses decretos de manhã e de noite, avisando que o subconsciente fez, a energia divina criadora da fonte que tudo é nos fez. Então nós podemos sim nos reconfigurarmos, nos reprogramarmos para que as nossas células, nossos órgãos, nossos sistemas, nosso corpo funcionem em completa harmonia. Então, minha gratidão para quem assistiu essa gravação. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia.